E aí, virginianos, tudo bom? Vamos começar, dizendo para vocês que eu vou fazer um jogo geral, um jogo com relação à área profissional e outro jogo com relação à área afetiva. Você que tem Virgem na Lua ou em Vênus pode também se beneficiar desse vídeo, configurando aí a leitura para esse momento, para esse segmento da sua vida. Esse jogo ele tem a gente tá colocando aí que é 1º de julho até mais ou menos essa quinzena, mas como eu sempre digo, as mensagens elas não são fatídicas aqui, Você pode escutar essa mensagem depois, e isso ainda fazer sentido para você. Ok, vamos lá. Começando então de uma forma geral para os virginianos, a gente tem a Roda da Fortuna, e a Roda da Fortuna está mostrando possibilidades, abertura, de novos momentos, de possibilidades, e que devem ser aproveitadas, porque às vezes o que acontece é que a gente fica rejeitando, possibilidades, esperando outras possibilidades, mas a Roda da Fortuna mostra que mesmo que aquilo que se apresentou pra gente não seja aquilo que a gente queria, é muito importante que a gente aproveite aquilo. Dentro disso, a vida ela não é pré-determinada naquilo que eu construí, então tudo pode ser mudado. E a Roda da Fortuna, ela é essa carta, Às vezes a gente estava vivendo um momento manso, tranquilo, aí ela roda, muda tudo. E em vez de eu ficar murmurando, reclamando, eu vou aproveitar essas grandes possibilidades. Olha, caiu uma outra carta. Caiu duas, hein? Acho que querendo dizer alguma coisa com isso. A primeira carta que caiu foi a carta 7 de espadas, E a outra foi o Eremita. E a 7 de espadas, ela tá falando de um movimento onde existe nesse processo da minha vida pessoas, ou situações assim que não são completamente honestas, Às vezes tem alguém na sua vida que quer aproveitar daquilo que você tem, ou alguém que tá ali, e que quando você precisa que essa pessoa assuma alguma responsabilidade, ela vaza e te deixa ali com tudo na mão, A carta 7 de ouros, de espadas, mostra alguém saindo, com aquilo que não é seu, ganhando algo que não construiu, mas que estava ali, sabe, pegando carona no sucesso do outro, na verdade do outro, na situação do outro. Bom, se você se identifica com essa pessoa, eu quero te dizer o seguinte, entenda, se conscientize do seu movimento e pare de fazer isso, Busque para você as suas próprias conquistas, Não tente absorver aquilo que é do outro, que do outro é do outro, Se for alguém que está com você, então olhe direito para as coisas e as pessoas que estão ao seu redor, porque é como fazer trabalho em grupo, Às vezes só um faz e coloca 3 pessoas ganhando ponto junto com ele, o que não é justo, porque se você permite isso, você tira de alguma forma a possibilidade daquela pessoa aprender aquilo que ela não fez, mesmo que seja repetindo, aquela matéria ou aquela situação dentro do trabalho. Então pare de deixar que as pessoas ganhem vantagem em cima do seu esforço, É importante para elas desenvolverem isso. E a carta do Eremita fala de um momento de isolamento, um momento de ficar mais sozinho, de encontrar as próprias verdades, as próprias respostas, e isso vem de um momento em que a gente se torna mais eremítico, que a gente acaba fixando, vivendo coisas que só tem a gente naquele momento, Abrindo as nossas gavetas, entendendo o que a gente tem, o que a gente não tem, enfim. É um momento mais seu, Gente, tá caindo muita carta pra Virgem, eu não sei porque que tá acontecendo isso, mas é aí, ó. O trabalho tá mostrando Hierofante, pode ser um trabalho tradicional, um trabalho numa instituição tradicional, um trabalho
numa empresa que tenha ligação com o governo, ou com alguma coisa de ensino, ou com alguma coisa de igreja ou instituição religiosa. O Hierophante, ele é um grande mestre, no sentido de que ele sempre, ou ele tem um mestre na sua vida para te ensinar, ou você se torna mestre de alguém. Ou seja, o conhecimento, ele precisa ser compartilhado. Se ele fica com a gente, ele morre, porque ele não passa para frente. Às vezes a gente passa por pessoas que sabem tanto, mas não tem disposição para ensinar, e ensinar é um dom maravilhoso, porque é fazer com que aquilo que você aprendeu fique vivo, mesmo que você não esteja vivo. Então aprenda, né? Use aquilo que você aprendeu para compartilhar com os outros. Talvez seja você um professor, ou talvez seja alguém que tenha condição de ensinar alguém. Então seja essa pessoa que ensine alguém, né? Aproveite disso. E se você estiver numa posição em que você precise executar alguma manobra, que você aprenda a saber executar essas manobras dentro de algum tipo de instituição, ou de algum cenário onde exista uma hierarquia, onde exista um processo já familiarizado, né? Ou seja, não é o momento de eu tentar ser o rebelde, né? Eu preciso caminhar naquilo que já foi trilhado, eu preciso aprender isso. Não cabe, né, eu ensinar algo que não está documentado, que não está cientificamente colocado, né? Não é o momento para fazer isso. E a gente tem a morte, que também simboliza uma finalização dessa etapa, ou desse momento, né? Então os virginianos têm uma possibilidade de fechar um ciclo, né, nesse trabalho, de mudar o setor, de mudar radicalmente aquilo que faz. E toda mudança, para a alma, ela é importante. Às vezes a gente passa muito tempo fazendo a mesma coisa, a gente às vezes está num lugar que a gente não cresce mais, né? E aí o jeitinho da vida, né, de trazer uma mudança é cortando aquilo da gente. E não é como se aquilo fosse assim, uma vítima, né? A vida veio e fez. Não, é porque para você é importante fechar esse ciclo, e é importante que você viva outras coisas. Então pode ser que essa etapa, né, já esteja fadigada, você já precise viver outra situação na sua vida. Então, nós temos aqui o 7 de paus, mostrando um reconhecimento, né, das pessoas, daquilo que você executou. Talvez você esteja na hora de aposentar, talvez você já esteja na hora de sair desse emprego, né? E se você sair desse campo, desse momento, você encerra esse ciclo sendo admirado, sendo com que as pessoas enxerguem o seu valor, né? Então você sai de uma forma reconhecida. Então, assim, é legal ter isso na vida, né? E é importante você aprender a desapegar, né, do que você construiu, né, para construir outra coisa, para você ser alguém que vive a sua vida e não alguém que só vê o que você viveu e que agora você já está há muito tempo sem viver, sem produzir, né? Vamos ver a parte afetiva para os virginianos. E a gente tem aqui a carta da estrela, que é a carta da esperança, que é a carta de você não estar ainda vivendo aquilo que você queria, mas você está caminhando e construindo alternativas para viver. Às vezes a gente não chegou lá, mas a gente está se construindo, a gente está se lapidando, a gente está se limpando, a gente está se redescobrindo, né? Então talvez sempre eu observo como que essa carta traz uma figura de alguém com uma certa inocência, né? Porque ali ela está nua, né? Representa Pandora quando ela abre a caixa, né? Então é uma descoberta. No entanto, é algo que não é agora, né? Você está vivendo algo para construir uma relação. Você não está vivendo uma relação, né? Então sua vida está mais estagnativa nessa parte. E aí a gente tem o 8 de ouros, que mostra uma construção. Acredito que você esteja precisando ou esteja fazendo um momento de construir você mesmo, que você possa estar elencando
possibilidades que precisam ser mudadas, vivendo outros processos, e isso é importante, você se construir, né? Quando a gente observa nossos erros, observa nossos pontos a ser mudados, e a gente se dá ao máximo para poder mudar aquilo. Então isso vem com elementos, repetidas vezes em que eu entendo o meu gatilho e tento mudar esse gatilho nas relações também. Então, se eu tenho um gatilho, se eu tenho algo que eu preciso mudar, eu preciso ter essa consciência do que eu faço. Então é bem importante você se trabalhar para você ter uma relação que você quer. E a carta da Torre, que é a carta mostrando que as coisas, né, saem do controle, e essa carta ela também simboliza uma mudança, mas ela simboliza uma mudança mais no sentido de que eu construí, né, para mim, uma situação muito segura, né? Às vezes eu não deixo ninguém chegar perto de mim, às vezes eu tenho uma relação que eu fechei e acho que ela nunca vai acabar, às vezes eu construí, né, ideais para mim, porque Virgem tem muito disso, né? Ser também muito metódico e tudo mais. E aqui a carta da Torre, ela mostra uma dissolução dessas crenças ou de qualquer outra construção que tenha sido um momento em que por um momento foi bom, né? Por um momento eu ter construído essa torre ao redor de mim me fez me curar, me sentir mais protegido do mundo. Só que agora essa redoma ela cai, e aí você vê que você pode, né, viver com mais espaço. Não precisa ser aquele 1 metro quadrado que você costumava enxergar de vida afetiva. Você tem outras possibilidades. Então você pode viver, né, uma vida com reciprocidade, né, se entregando mais à relação, né? Então acredito que você tenha possibilidades de viver uma situação bem diferente, até porque a Torre, ela é uma carta que a gente chama de a casa de Deus, porque você construiu um lugar muito forte, mas você até por vias, né, daquilo que você acreditava era a sua fortaleza. Mas aí veio uma situação aleatória, né, que você, tipo um raio, né, como aconteceu aqui, e destruiu aquilo que você construiu. E aqui o importante é você se adaptar, né, às novas possibilidades que você vai viver. Então é isso, virginianos. Um grande beijo e até a próxima.